essa voz que aflora da biblioteca de Nag Hammadi levou quase 2000 anos oculta dentro de um pote de cerâmica. E o teu livro revela um enredo de fazer inveja ao Dan Brown, do Código da Vinci. Eu queria que você contasse essa história do ponto de vista de duas batalhas travadas, a dos antiquários e a dos acadêmicos. Até o ano 300, circulavam cerca de 40 evangelhos, circulavam livremente cerca de 40 evangelhos, diálogos, apocalipses. Isto é, cada comunidade cristã havia adotado, compilado, editado, redigido. Então, os evangelhos eram muitos, há 30 evangelhos que não são gnósticos, mais os evangelhos que são os gnósticos. É o seguinte, em 367, o então bispo de Alexandria, bom lembrar que Alexandria era uma metrópole tão importante ou mais do que Roma e Antioquia nesse período, inclusive para a cristandade. Baixa um decreto, baixa uma norma, envia para todos os mosteiros, censurando, proibindo todos os livros que não são aqueles que hoje constam no cânone oficial. Os monges do mosteiro de São Pacômio, no Egito, reúnem esses evangelhos em 13 livros, encapadinhos. Nessa época, você já tem o códex, o formato livro, que substituiu o rolo. Guardam esses livros, todos muito bem encapados, muito bem acabados, guardam dentro de um jarro, selam cuidadosamente esse jarro e enterram esse jarro numa caverna do deserto, muito próxima, inclusive, de uma caverna que eles usavam para fazer meditações. Esses manuscritos, que provocaram uma reviravolta na história do cristianismo, foram descobertos em 1945, por acaso, por um beduíno que estava buscando fertilizante, cavando a terra. A picareta dele bateu num jarro. Aí ficou aquela dúvida, abro ou não abro? Pode ser que tenha um djinn, né? Um gênio aqui dentro, um malvado. Melhor não abrir, pode ser que tenha ouro. Abro, resolve abrir. Aí ele descobriu que não era nem um gênio, o gênio do Aladim, nem era ouro, era só um monte de papel velho. Aí quis dar para os condutores de camelo, que não quiseram também. Aí resolveu botar tudo, levar tudo para casa. Chegou em casa, era inverno, fogão a lenha. Ele tinha jogado no pátio, a mãe estava precisando alimentar o fogão, viu lá uns papéis velhos, pegou umas partes, rasgou. Jogou junto. Jogou junto, mas ainda sobrou o suficiente para revolucionar, de certa maneira, a história do cristianismo. Aí, por acaso, havia um padre copta que, de vez em quando, ia dar aulas uma vez por semana na região e que olhou os papéis e disse, isso parece estar em língua copta, que era uma língua específica do Egito, muito usada para evangelização pelos cristãos. Aí leva consegue emprestar, depois não devolve do beduíno essas cópias, leva para o antiquário no Cairo, que percebe, com tudo do faro de antiquário, que está diante de alguma coisa interessante, e aí começa uma história de briga entre antiquários que roubam, antiquários que mandam agentes roubarem. Tanto que um dos antiquários resolveu guardar uma parte num cofre na Suíça, que foi vendida, melhor dizendo, contrabandeada para o Instituto Jung como presente de aniversário para o Gustav Jung. Então, depois que se interessava muito por gnosticismo. Então, depois dessa briga entre os antiquários, aí a nacionalização, o canal de Suez, né, os governos nacionalistas árabes, eles conseguem manter alguns dos manuscritos no Museu Copta do Cairo, e aí começa a briga dos acadêmicos para ver quem é que vai ter exclusividade na leitura, na decifração e na tradução dos documentos. Tanto que se fala na maldição dos documentos, né? A maldição verdadeira é essa crônica escandalosa de ocultações por parte da cobiça dos interessados, né? Tanto da cobiça dos antiquários quanto da cobiça, vamos dizer,
intelectual aí pela... Mas, enfim, na verdade o que está vindo à tona é o fato de que a Igreja Católica não é fundadora do cristianismo. Ou seja, ela não é detentora da mensagem cristã. O mais sensacional de toda essa descoberta, então, foi se criando um consenso de que o Evangelho de Tomé, que estava entre os 40 e tantos tratados da Biblioteca de Nag Hammadi, ele é anterior aos 4 evangelhos canônicos. Portanto, se há um texto que seria o mais próximo daquilo que poderiam ter sido as palavras de um Jesus histórico, esse texto é o Evangelho de Tomé, que foi retirado do grupo dos evangelhos canônicos. Então, foi isso que provocou uma certa reviravolta no meio, digamos, teológico, acadêmico-teológico, porque, assim, uma coisa é você admitir que havia vários grupos cristãos, admitir variedade e pluralidade. Até aí, tudo bem. Agora, outra coisa é você admitir que os grupos não oficiais antecederam os grupos que foram oficializados. Então, a grande discussão acadêmica durante anos foi a questão das precedências, o que veio antes. Houve um grande esforço para querer datar esses evangelhos num período posterior ao período em que eles realmente foram escritos. Para quê? Para caracterizá-los como desvios, deturpações da mensagem original. De onde se pode concluir que o número de apóstolos era muito Se maior conclui que a própria ideia de apóstolo é uma ideia... A ideia de 12 apóstolos é uma ideia plasmada pela Igreja, que, na verdade, tem sua matriz na ideia das 12 tribos de Israel. Então, é um número... Alguns mitos caíram por terra, por exemplo, não havia 12 figuras históricas com aqueles nomes. O que havia era um número significativo, porém pequeno, né, de seguidores de uma figura provavelmente histórica. O mito de que Jesus se achava Deus, ele não se achava. Não há nada que nos leve. O segundo mito que cai por terra é ele deixou sucessores ou apóstolos. Ele não deixa sucessores.